noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus desça sobre nós e permaneça em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que vêm a primeira vez à nossa casa, sintam-se abraçados, acolhidos. E com a permissão da direção espiritual da nossa casa e desse trabalho, nós daremos início à reunião da noite de hoje. E aí, meus irmãos, antes de nós começarmos, gostaria de informá-los sobre mudanças que nós teremos na nossa dinâmica aqui das nossas reuniões às segundas-feiras. Toda segunda-feira a gente tem a explanação do Evangelho, a explicação, por um dos irmãos que vem aqui à frente. E a partir da próxima semana, nós não teremos a leitura e explanação do Evangelho, e sim a apresentação das mensagens que são psicografadas ou psicofonadas em nossas reuniões mediúnicas, as reuniões mediúnicas da nossa casa. Então são mensagens de elevação espiritual, de direcionamento espiritual. Então nós julgamos muito prudente trazer ao conhecimento de vocês essas mensagens que são apresentadas nas reuniões mediúnicas da nossa casa. Então, a partir da próxima semana, os mesmos irmãos que faziam aqui a explanação do Evangelho, cada um deles vai trazer numa semana uma dessas mensagens e fazer a leitura. São mensagens lindas e com certeza será também de muita edificação para todos nós. E hoje, para nós fazermos um divisor de águas aí dessa mudança, nós convidamos o Alexander. O Alexander é um dos nossos evangelizandos aqui da evangelização infantil. O Alexander tem 7 anos, é filho do Edson e da Geórgia. Então, o Alexander é uma das sementinhas plantadas no semeador. E o Alexander vem na noite de hoje declamar um poema para nós com o título O Tempo. E esse poema é de autoria do Mário Quintana. Alexander, seja bem-vindo e que Jesus te abençoe. O tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando você vê, já são 6 horas. Quando você vê, já é sexta-feira. Quando você vê, já é Natal. Quando você vê, já terminou o ano. Quando você vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando você vê, já se passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho. A casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que o amo. E tem mais, não deixe de fazer algo que goste por causa da falta de tempo, pois a única falta que terás será desse tempo, que infelizmente nunca mais voltará. Bem, Parabéns, Alexander, muito obrigado por brilhantar a nossa noite, trazendo mensagens tão lindas. Meus irmãos, parabenizamos também o papai Edson, a mamãe Geórgia. E o Alexander, a gente traz como exemplo para vocês que desde que ele nasceu, ele frequenta o semeador, juntamente com a sua irmãzinha, muito antes de nascer. Então, reencarnou aqui no semeador. Então, é um orgulho e uma felicidade muito grande para todos nós. E com certeza, o Alexander será um daqueles que vai manter vivo essa chama chamada semeador. Com certeza será um futuro palestrante, um futuro evangelizador. Então, é com muita satisfação que a gente traz esses exemplos. E convida também os pais, os vovós, tragam seus netos, seus filhos para a evangelização infantil. Parabéns, papai, parabéns, mamãe. Fica o nosso abraço e agradecimento. E para a prece inicial, nós convidamos a
Fabiana. Amado Mestre Jesus, com que alegria que nos reunimos sempre em torno da Tua doutrina, dos Teus ensinamentos, e lhe agradecemos imensamente a oportunidade, rogando que nesta noite o Senhor esteja conosco, através dos benfeitores espirituais, nos asserenando mentes, corações, insuflando em nós a fé, a coragem, a esperança de buscarmos no amor e no amar a nossa caminhada. Senhor Jesus, ilumina o nosso palestrante da noite, para que ele nos traga os Teus ensinamentos e também para que cada um de nós possa senti-los em nossas almas, buscando a Deus, nosso Pai. Permaneça conosco hoje e sempre, e que Deus nos abençoe. Assim seja. E passando para o nosso tema de estudo da noite, o tema de hoje, que será apresentado pelo palestrante da casa, Hélio Zaparoli, será: onde foi que errei? Será que erramos? Será que cometemos erros? Onde foi que errei? Hélio, que Jesus lhe abençoe, e aproveitamos também a oportunidade para saudarmos os nossos irmãos conectados através do YouTube. Que Jesus abençoe hoje e sempre. Boa noite. Está funcionando. Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente em nossos corações. Meus irmãos, aproveitando o poema do nosso irmãozinho Alexander, né? Fica a indagação: o que estamos fazendo com o nosso tempo, né? O que estamos fazendo? Como estamos aproveitando o nosso tempo hoje? Vamos pensar. Hoje vamos falar um pouquinho sobre uma indagação, uma interrogação que eu acho que, se nunca fizemos, se alguém que nunca fez, provavelmente já ouviu alguém fazer. Já viu alguma situação que alguém falou: meu Deus, onde foi que eu errei? Tem tanta coisa acontecendo comigo, tanta coisa difícil, tanta coisa assim que a gente pode falar: puxa vida, onde foi que eu errei? O que eu fiz para merecer isso? Será que eu colei chiclete na mesa da Santa Ceia? Roubei um pãozinho lá na mesa da Santa Ceia? O que aconteceu? Taquei pedra na cruz? Onde foi que eu errei para merecer isso? Sou uma pessoa tão boa, honro meu pai e minha mãe, não mato, não roubo. Por que me chega tanta dificuldade? Alguns até dizem, né? Por que chega tanta desgraça? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Não mereço isso. E aí então vamos perdendo a nossa energia, a nossa força, né? Tentando achar alguma explicação para coisas que muitas das vezes não tem explicação nessa encarnação. Aqui já muda tudo, né? Muda todo o panorama, né? Quando nos interrogamos e nos indagamos, utilizando única e exclusivamente essa nossa encarnação, essa nossa vida, porque a verdadeira vida é a vida espiritual, nós, muitas das vezes, não vamos encontrar a resposta. E então, meus irmãos, alguém que já se fez essa pergunta? Alguém que já se viu nessa encruzilhada, vamos colocar assim? Muitos, às vezes, até viram para o próprio Pai e falam: Deus não é justo? Cadê a justiça divina?
Olha aquela criança, o que ela fez para merecer aquilo? Já nasce numa cadeira de roda, ou então nasce em condições sociais muito precárias, às vezes até mesmo na miséria. Aquela criancinha que acabara de nascer merece isso? Ela fez algo? Mais uma vez, nem sempre a resposta para muitas das coisas que hoje chamamos de injustiça está nessa existência. Para a gente começar aos pouquinhos, entendendo de onde vem a justiça divina, entendendo aonde podem nascer os erros que cometemos, que hoje estamos colhendo coisas do passado, mas muitas das vezes, e olha esse ponto importante, muitas das tribulações que passamos hoje podem ter origem nessa própria existência. Poxa, estou passando uma dificuldade financeira tão difícil, mas você foi previdente? Estou passando por isso, mas o que foi que você fez nessa vida? Tem alguma explicação? Sou tão triste, mas aonde está mirada a sua definição de felicidade? Lembrando que a felicidade não é deste mundo. Mas isso significa que só são tristezas, infelicidades aqui neste mundo? Não. Algumas vezes, mesmo que raras, nós experimentamos um pouquinho da satisfação do espírito, da felicidade. Algumas vezes nos é dado a oportunidade de experimentarmos um pouquinho dessa felicidade. A felicidade é um atributo de um espírito que busca caminhar dentro das leis divinas. A infelicidade, ela já nos surge como uma transgressão destas leis. Para ilustrarmos essa nossa historinha, para ilustrarmos esse nosso tema, trazemos uma historinha. Essa historinha, ela vai se passar em 2 encarnações. Uma encarnação tomando certas escolhas e uma segunda encarnação tomando outras escolhas. Nessa historinha conta o nosso personagem principal, o Cícero. Ele estava se preparando para poder reencarnar. Uma mãe toda amorosa o espera em seu ventre, toda feliz. Ô Cícero, vão ser só alegrias. E ali ela gesta o Cícero com muito amor, com muita ternura. Cícero nasce, passa pelas primeiras idades da sua infância, vem a adolescência, a aborrecência, um pouquinho a rebeldia, o que é normal, né? Comum, quem nunca? Então Cícero, tomando a maioridade, já tendo condições de fazer a própria escolha, sendo que a sua mãe e seu pai sempre o trataram muito bem, ensinaram os verdadeiros valores. Então entrega Cícero para este mundo e deixa ele com seus ensinamentos para fazer as próprias escolhas. Cícero então é livre. Cícero começa a experimentar a madureza. E como todos aqui sabem, começam-se as escolhas. Cícero então, vamos tentar, gente, compreender essa história de Cícero, o andar dele por essa estrada que é a vida. Cícero começa a caminhar pela estrada da vida, uma estrada normal, tranquila, tudo muito bem, tudo muito bom. A vida de Cícero, quase um mar de rosas, tranquilo. Eis que Cícero se depara com uma bifurcação. Cícero caminha, para assim uma bifurcação e vê, tem 2 caminhos, um caminho para a direita e um caminho para a esquerda. Cícero então para e se pergunta: qual caminho devo tomar? Para onde vou? Cícero pensa: não vou tomar qualquer escolha, vou analisar direitinho para fazer a melhor escolha. Cícero então olha para o caminho da direita e vê, lá na frente, vê o caminho começando com um tapete vermelho, todo suntuoso, felpudo, bonito. Olha mais um pouquinho, vê um monte de gente, todos em festa.
uma felicidade, uma alegria que só. Cícero olha e fala: interessante, o pessoal aqui está feliz, a galera aqui está se esbaldando, eu quero isso para mim. Olha mais um pouquinho, ainda não vai, porque Cícero é um cara previdente, ele não faz as escolhas pelo impulso dos prazeres, pensava ele. Olha um pouco mais para frente, lá na frente Cícero vê uma porta enorme, digna de uma porta assim de palácio, de um castelo, suntuosa, cheia de adornos, dourada, puro luxo, um ouro. Abria mais ou menos aquela porta larga, vinha aquela luz. Cícero olha e fala: nossa, além de toda a festa que tem até chegar essa porta, do lado de lá me espera a realeza, a nobreza. Como não ir para lá? Mas Cícero, ainda um homem muito previdente, fala: não, vamos dar chance para o lado esquerdo. Cícero olha para o lado esquerdo, para o caminho da esquerda, vê um caminho mirradinho, não tem ninguém, parece que meio jogado aos ventos. Cícero então olha um pouco mais, vê que além do caminho não ter ninguém, ser solitário parece, não encontra amigos por este caminho, vê lá na frente uma portinha menorzinha, magrinha, estreitinha, uma portinha de madeira, meio que cai nos pedacinhos ali. Cícero olha e fala: eita, não, aí, como que eu vou para esse lugar? Se pá, nem me cabe ali dentro, aquela porta, como que eu vou atravessar lá? E outra, todo o caminho ainda vai ser sozinho, ninguém vai me acompanhar. Mas Cícero sente lá no seu íntimo alguém falando: larga é a porta da perdição, estreita é a porta da salvação. Cícero pensa: eita, não faz sentido isso não. Como pode ser perdição se todos estão lá? Será que todo mundo assim não percebe isso? Não, está errado. Cícero então toma a escolha. Qual lado que o Cícero vai? Para a direita, todo feliz, alegre. Os amigos todos: ei, Cícero, vem com nós. E o Cícero vai, começa a se esbaldar com aquela galera, com os amigos, certo de que tinha feito a escolha certa. Começa a experimentar os prazeres materiais, os prazeres do imediatismo. Cícero então, caminhando por aquele tapete vermelho, junto com aquelas pessoas que ali estavam, todo certo e seguro de si, começa a passar pela porta larga. E Cícero vai. Passa por aquela experiência da porta larga. E começa então, depois de um tempo, a pensar: nossa, qual vai ser a próxima vez que eu terei outra escolha de fazer, a ser feita? Cícero então continua em seu caminho. Mais uma vez, chegando a certa altura do campeonato, se depara novamente com uma bifurcação. Cícero olha e pensa: nossa, de novo? Olha para a esquerda, está lá o caminho sozinho, sem ninguém. Às vezes tem alguns obstáculos que ele julgava difícil. Nossa, vai requer muito esforço pular aquilo ali. Não sei se eu quero isso não. Lá na frente, uma portinha que ele vai ter que se agachar para tentar entrar nela. Fala assim: não, chegando na altura da vida, as costas já estão doendo, não vou não. Olha para a direita, quem estavam lá? Todos os seus amigos. Antes de Cícero fazer novamente a escolha, passa um amigo de Cícero desde a infância, o Paulo. Passa lá, olha para o Cícero: quanto tempo? O Cícero olha: Paulo, você está bem? Nossa, também estou bem, como é que vai? Aquela coisa. Cícero fala: vamos, Paulo, para o caminho óbvio a ser escolhido? Paulo fala: não, Cícero, algo me diz que não vai dar certo. Cícero fala: larga de ser bobo, rapaz.
O que pode dar errado? Só se vive uma vez. A gente deve experimentar essa vida o máximo que a gente pode. Não tem consequências. O que pode dar errado? Eu escolher a mim? Pelo menos uma vez na vida. Quantas vezes a gente já não falou isso, né? Não, você fazer essa escolha aqui para mim, porque eu mereço. Não está errado olhar para nós, amar a nós mesmos e amar ao próximo. O errado é o desequilíbrio nestas escolhas. E então Paulo fala para Cícero: Cícero, a sensação que eu tenho que eu já fiz essa escolha não foi boa. Eu vou pegar aqui meu caminho da esquerda. E Paulo segue o caminho. Cícero ficou olhando com interrogação. Tipo, como pode, né? Como ele escolheu aquele caminho? Não faz sentido, Cícero não compreendia Paulo. Então Cícero falou: você quer saber? Vou seguir minha vida. E foi para o caminho da direita. Todo feliz. E aí, galera, quanto tempo? E foi lá, experimentou de novo, se afogou nos prazeres da matéria. Prazeres esse que Cícero acreditava ser a verdadeira felicidade. Mas eu faço uma pergunta, gente. Vocês pensam que a verdadeira felicidade tem fim? Uma vez conquistada essa verdadeira felicidade, lá na nossa perfeição, acredita que vamos perder ela? De forma alguma. Fomos capazes de conquistá-la, ela nos pertence. Mas a felicidade que Cícero estava experimentando naquele momento, ele chamava aquilo de verdadeira felicidade. Passava mais uma vez pela porta larga. Depois de passar pela porta larga, depois de um tempo, Cícero já sentia novamente aquela tristeza. Começava a se perguntar: meu Deus, estou sentindo um certo vazio. Não está fazendo sentido. Por que esse vazio? Chega Cícero novamente numa bifurcação. Cícero olha e segue de novo pelo caminho da direita. E vai mais uma vez. Até que chega nas tantas, Cícero se pergunta, mesmo passando pela porta larga, festas, tudo que a vida tem de oferecer, Cícero então se pergunta, dentro do caminho para a porta larga: por que eu não estou mais feliz? Por que este momento já não me satisfaz mais? Ele começa a se perguntar cabisbaixo: meu Deus, estou fazendo tudo certo? Onde foi que eu errei, que eu estou sentindo esse vazio dentro de mim? Cícero sentia que estava se perdendo de si mesmo, se perdendo em algo que ele não conseguia compreender, porque Cícero julgava estar fazendo certo, seguia lá até mesmo os 10 mandamentos, talvez nem sempre todos, mas seguia, se esforçava dentro do que ele podia, mas sentia que estava faltando algo dentro dele. Ainda dentro do caminho da porta larga, Cícero olha, não muito longe, o caminho da porta estreita e vê Paulo novamente, já mais velhinhos, ambos. Paulo caminhando, via que a vida havia cobrado muito de Paulo, ele percebia nas feições de Paulo a dificuldade que estava sendo, mas algo que incomodou e intrigou Cícero. Meu Deus, Paulo está abatido, mas ele parece feliz. Paulo parece abatido pelo tempo, mas ele parece também em paz. Cícero não entendeu. Cícero pensou: acho que deve ter sido as escolhas de Paulo. Escolhas que levaram ele, do caminho pela esquerda, o caminho da porta estreita. Cícero então gritou: Paulo, Paulo! Mas Paulo não ouvira Cícero. Não porque o caminho era muito longe um do outro, mas porque seus corações já estavam distantes. As escolhas já haviam separado eles. Tanto que Paulo não ouviu Cícero naquele instante. Cícero então terminou de completar o caminho para a porta larga.
e levou consigo: na próxima vez eu faço a escolha pela porta estreita. Cícero, então, caminhando ao longo de sua vida, chega de novo numa bifurcação. Cícero logo de pronto pensa: vou tomar o caminho da esquerda. Cícero desencarna. Cícero, quando estava pronto para tomar o caminho da porta estreita, Cícero desencarnou. Então, naquele momento, Cícero se pergunta: meu Deus, perdi minha chance. Vou sofrer eternamente o peso das minhas escolhas. Vou sofrer agora, então, eternamente as escolhas que eu fiz, que me levaram sempre à porta larga. Sempre as escolhas de experimentar os prazeres terrenos. Sempre as escolhas do eu primeiro, depois, se der tempo, você. O próximo. Cícero acreditava no Pai, acreditava no amor do Pai. Mas ele percebia que tinha algo muito intenso cobrando ele, a sua consciência. Onde estão as leis de Deus? Na consciência. Uma vez que já não estamos mais sofrendo o torpor da matéria, a consciência, ela grita, ela fala mais alto. Nós nos sentimos mais impelidos pela consciência. E a consciência de Cícero estava chamando ele para a realidade. O que nós chamamos, mais ou menos, da colheita. Cícero começava a se perguntar, sofrendo todo aquele tormento pessoal que ele identificava como um inferno. E aqui não é aquele inferno eterno, aquele inferno no qual o Pai designou um ser para ser eternamente infeliz e torturar todos aqueles que erraram e não seguiram segundo o Pai. Não. É um inferno por conta que aquele que sofre, aquele que tem a sua consciência cobrando, o atormenta, esse, para ele, é como se fosse um inferno. Mas significa que ele vai ficar lá eternamente? De forma alguma. O amor e a justiça do Pai são infinitos. O amor e a justiça do Pai não abandona jamais ninguém. Sempre nos dá uma segunda chance. Cícero, então, através de toda a dificuldade, de todo o tormento que ele ali passava, ele juntou as mãos e fez uma oração. Lembrou dos ensinamentos de sua mãe. Olhou para o alto e pediu: Pai, por favor, se ainda sou digno de seu perdão, se ainda sou digno do seu amor, apesar de todas as escolhas ruins, todas as vezes que optei pela porta larga, porque ela brilhava e me chamava a atenção e parecia ser muito mais fácil, me mande um sinal, me mande um socorro. Sem o Senhor eu não consigo. Naquele momento em que Cícero fez essa oração de coração, Cícero consegue ver uma luz muito linda lá do céu, do alto, descendo até o chão, onde tocava e ali começava a florescer, começava a surgir uma grama verde. Cícero, por um instante, sentiu uma leve brisa, aquela brisa do verão, de praia. Já sentiram? Muito bom. Um calor, veio uma brisa leve, que levava junto com essa brisa suas dores. Cícero, então, sentindo um pouquinho dessa calma, dessa paciência, dessa serenidade, desse momento, ele olha e vê uma figura linda descendo de muita luz. Cícero chorando em prantos, percebendo o tempo perdido, e olha o tanto que casa com o nosso poema. Cícero olha aquele ser de muita luz, aquele espírito descendo, vira para ele e fala: Por que choras, meu irmão?
Cícero então não se aguenta, chora mais ainda. Olha para aquela figura, para aquele anjo, Cícero denominava de anjo, e fala: eu coloquei tudo a perder. Perdi tudo, todas as oportunidades que eu tinha. Porque as oportunidades que eu tinha de fazer o bem, de andar pela porta estreita, como Paulo andou, eu preferi olhar para mim mesmo. Preferi me deixar levar pelo meu orgulho e pelo meu egoísmo. Eu não ajudei. Eu não fui capaz de deixar um momentinho do meu dia, da minha semana, para poder ajudar. Não ouvi os meus pais quando eles estavam com dificuldades, não ouvi meus vizinhos, meus irmãos, quando precisavam de mim. Sempre olhei para mim. Esse egoísmo que me trouxe até aqui onde estou hoje. Como posso sair disso? Cícero, então, se jogando aos pés desse irmão de luz, pedindo clemência, fala: por favor, me dê mais uma oportunidade. O irmão, olhando para Cícero, pensa: Cícero, levanta, vamos caminhar. Vamos entender onde foi seus erros. Então, chamando Cícero para com ele, foram conversar um pouco, para que Cícero descansasse, para que Cícero pudesse se recompor. E então, nessa caminhada, Cícero pergunta para um amigo de luz: se você sempre esteve comigo, porque eu sempre me senti sozinho? O amigo de luz fala: eu sempre estive com você. Quando você chegou, na sua primeira bifurcação, foi quando você mais me ouviu, mas me ignorou. Eu disse: larga é a porta da perdição, e estreita é a porta da salvação. Eu estava com você, Cícero, nunca te abandonei e nunca vou te abandonar. Cícero então disse: mas por que você deixou tomar o caminho errado, sabendo que eu ia sofrer e estar nesse instante? Cícero se revoltou. E então o amigo disse: Cícero, você sabe que nós temos o livre-arbítrio. Você sabe como é o livre-arbítrio. Eu posso te indicar, posso te mostrar, te falar, mas jamais posso pegar na sua mão e te colocar na escolha certa. Não. Você deve fazer essa escolha certa porque você sente que é a escolha certa. E olha, Cícero, não é porque escolhemos todas as portas largas em uma existência que estamos falando. A perdição é eterna, porque ela não existe. As escolhas da porta larga são as escolhas que fogem um pouco das leis divinas, transgridem as leis divinas. Lembra aquela sensação de vazio que você estava tendo? Aquela sensação que estava perdendo de si? Era porque vocês não estavam andando conforme os ensinamentos do nosso irmão Jesus. Mas eu não entendo, Cícero disse. Eu sempre respeitei e andei conforme os 10 mandamentos. Então o anjo falou: quando foi que você olhou para o seu irmão como um igual? Cícero: não, mas calma. Começou a tentar dar umas desculpas, né? O irmão sorriu para ele. Está tudo bem. Você terá uma nova chance de, em uma outra oportunidade, guardando consigo esse nosso diálogo, de ir lá e tentar novamente. Você terá quantas chances você precisar. Mas lembre-se, meu irmão Cícero, o quanto antes começar, melhor serão as
as consequências e mais rápido você começará a experimentar a felicidade. Estará mais apto e mais rápido a experimentar a felicidade. A porta larga, meus irmãos, vai sempre pelo caminho do mais fácil. O caminho que a matéria nos oferece, as escolhas mais fáceis que a matéria nos oferece, as satisfações materiais que são mais rápidas, que nos trazem aquela sensação de bem-estar momentâneo. Mas a felicidade, essa que brilha nos olhos de quem pratica o bem, essa já é um pouco mais difícil de se alcançar, porque essa demanda um tempo nosso, um esforço nosso, um trabalho nosso. Trabalho para o quê? Trabalho para a elevação, labor moral. É trabalhar nas nossas virtudes. E então um amigo de luz do nosso irmão Cícero fala para ele: Cícero, você voltará. Terá a chance novamente nas bifurcações de fazer a escolha certa. E lembre-se, meu irmão Cícero, a porta estreita, ela é o contrário da porta larga. O caminho inicialmente será um pouco mais difícil. O caminho inicialmente vai demandar um pouco mais de esforço da sua parte. Vai demandar um pouco mais de serenidade. Vai demandar você fazer o trabalho moral. Quando te ofenderem, perdoar. Quando ver o erro do outro, ser indulgente. Chamar o outro no particular, no pessoal, e conversar: olha, meu irmão, não gostei da forma como você agiu. Por isso, por isso e por isso. Vai demandar silenciar quando for hora de silenciar. E não fazer de um debate, uma conversa, um debate político, o que quer que seja, né? Um duelo. Você terá de saber ponderar. A porta estreita vai demandar com que você olhe para o seu irmão como igual, como um filho de um mesmo pai, que nasceu do amor para o amor. A porta estreita vai te obrigar, se você assim quiser, inicialmente, sair da sua zona de conforto, parar de buscar nos prazeres materiais aquela satisfação momentânea, porque ela nos ilude. As satisfações materiais que nos dão os prazeres momentâneos, os prazeres da matéria, ela nos ilude. Ela nos dá uma falsa sensação de felicidade. Que foi, Cícero, que você sempre buscou nesta última oportunidade. Então Cícero e esse nosso amigo de luz seguem. Cícero tem um tempo na erraticidade, na verdadeira vida, de estudar as leis divinas, tentar compreender um pouquinho o que é essas leis divinas, se preparar para poder utilizar essa próxima oportunidade, aplicar a caridade. E essa caridade, ela tem diversas formas de ser aplicada. Cícero então tenta analisar algumas e pensa consigo: não, eu não vou errar mais, porque não quero mais aguentar o tormento e a dor de uma consciência que se julga culpada por não ter feito o bem quando eu pude. Eu não quero, no final, olhar para cima e falar: onde foi que eu errei para merecer todas essas dificuldades? E então, Cícero se preparando para reencarnar novamente, o irmão que o acompanhou fala: Cícero, que Deus o acompanhe, que Deus, o nosso Pai, esteja com você, que o amor do Pai
e o nosso irmão Jesus, nosso Mestre Jesus, te guie. Utilize de sua sabedoria para poder guiar os seus passos. Eu estarei lá com você. Mas lembre-se, Cícero, não é porque agora você faz ou buscará fazer as escolhas pela porta estreita que serão só flores, porque não serão. Aquele que busca a porta estreita, esse deverá se sujeitar à vontade do Pai. Mas essa omissão, essa submissão à vontade do Pai, ela será com humildade, por reconhecer o seu amor. E então Cícero, não, eu entendo, eu compreendo, e eu estou pronto. Cícero então reencarna, volta para cá, para a Terra. Novamente, um lar bem estruturado, a mãe dá a ele todo o amor possível que uma mãe dê. A família o ensina bem, o orienta bem. Cícero passa a infância, adolescência, vida adulta. Cícero então está ele com ele mesmo e suas escolhas. Cícero começa a caminhar no caminho da vida, todo alegre, meninão, todo feliz. Cícero então se depara com o quê? Uma bifurcação. Cícero olha. Lembrando, gente, que na reencarnação nós temos o véu do esquecimento. Mas isso significa que a gente começou, resetou, está do zero agora? Não, nós guardamos as impressões. As impressões que já vivemos em outra oportunidade. E sempre temos o nosso anjo guardião nos guiando. Cícero, então, lá na bifurcação de Cícero, né? Olha assim e fala assim, eita, sensação que eu já tive aqui? Sensação que eu já passei por aqui? Mas não lembro desse caminho. Para onde eu vou agora? Cícero, então, dá uma espiadinha no caminho da direita, olha assim, um tapete vermelho, um monte de gente dançando, bebendo, gostando de tudo, lá só, tranquilo, é uma festa isso aqui. Lá na frente tem uma porta grandona, larga, alta, cheia de adornos, cheia de ouro. Gente, isso aqui é um tratamento de realeza, né? Nobreza pura. Mas deixa eu dar uma olhada ali no caminho da esquerda. Cícero então ali no caminho da esquerda, assim, um caminho que não tem ninguém, um caminho que parece que vai me dar um certo trabalho de passar lá, não vai ser fácil isso não. Assim, lá na frente é uma portinha, que isso? Uma portinha pequenininha, estreita, parecendo Alice no País das Maravilhas, né? Assim, vai dar um trabalho entrar naquela portinha lá. Cícero então volta ali e pensa, agora qual escolha eu faço? Acho que eu vou aqui para a direita. Aí Cícero sente aquela coisa. Quando ele vai tomar o caminho da direita, ele sente, não, estou sentindo confortável com isso aqui, não. Esse negócio eu tentou de novo. Não. Tá. Se eu não estou me sentindo bem, parece que tem alguma coisa me chamando, né? Aquela coisa advertindo, né? Tipo, não vai dar ruim. Cícero então olha para o caminho da esquerda. Tá, se ele parece não dar muito certo, eu não estou muito bem com aquele caminho, né? Vamos tentar o caminho da esquerda. Cícero dá o primeiro passo, ele sente um alívio. Como se a consciência estivesse falando, tá certo, continua. Cícero então começa a tomar o primeiro passo, se sente bem, mas ele começa a sentir um certo desconforto. Não um desconforto moral, como se a consciência estivesse chamando, aquela vozinha íntima, acho que todos nós temos, né? Chamando ele para a realidade. Mas um desconforto de quem não está habituado a tomar esse caminho. Sabe quando a gente vai na academia? Começa, lá se matricula na academia, vai o primeiro dia na academia. Todo feliz, nossa, vou na academia, ficar fortão, aquela coisa, né? Ficar alinhado, pimpão, né? Então, você vai lá no primeiro dia, começa a puxar os pesos, fazer os exercícios.
aí sai da academia, no dia seguinte sentindo aquela dor, aquele desconforto muscular, né? De quem malhou. É algo que nós não temos o hábito. No segundo dia, nós vamos, também sentimos. A primeira semana é cheia de dores. Na segunda semana, um certo desconforto, mas dá para ir. Na terceira semana, já está tranquilo. Na quarta semana, está aumentando os pesos. Já está habituado, já acostumou fazer aquele exercício. Era mais ou menos o que Cícero estava sentindo naquele momento. Passava ali certo desconforto, algumas dificuldades, mas Cícero começou a tomar o hábito de tomar a porta estreita, o caminho que levava à porta estreita. Cícero então percebia que aquelas dificuldades já não eram mais tão difíceis, bastava que ele se disciplinasse para tomar as escolhas corretas. Bastava que ele tomasse para si aquela vontade sincera de se melhorar. Cícero então começou a compreender que se a felicidade não é deste mundo, mas se eu me esforço para ter os caracteres de um homem de bem e andar conforme as leis divinas, isso me traz uma alegria interna, uma consciência tranquila, uma paz, por assim dizer. Mas Cícero, feliz de estar tomando o caminho que levava à porta estreita, ele começou a perceber que, embora estivesse no caminho certo, e ele tinha consciência que estava se esforçando para o caminho certo, a vida às vezes parecia que trazia para ele provas intransponíveis, dificuldades inúmeras, que muitas das vezes ele esmorecia, olhava para aquela dificuldade que ele devia atravessar, ele pensava, meu Deus, eu não consigo passar por isso. Eu não consigo atravessar essa prova, o que falta para mim? Eu estou tomando o caminho direito, eu sinto isso. Por que Deus continua me mandando essas dificuldades? Onde foi que eu errei, Cícero? De novo. E então, que por uma inspiração, Cícero se lembra, não do que ele conversou na erraticidade, mas é como se fosse um sentimento de que tem alguém ali com ele, e como se dissesse, o caminho para a porta estreita, ele vai te trazer uma felicidade futura, depois de muito disciplina e escolhas próximas às leis divinas. Mas não significa que não terão dificuldades, escolhas, entraves, para colocar à prova a sua força de vontade, para lhe continuar neste caminho. Deus vai estar sempre experimentando todos nós, para saber qual que é a nossa firmeza de propósito no caminho do bem. Então Cícero pensou, como eu posso passar por isso de forma mais branda? E veio na ideia, na cabeça de Cícero, uma ideia, a resignação. Cícero pensou, a resignação? O que é me resignar? Então, Cícero lembrou de certa conversa com a mãe dele, na qual a mãe mostrava para ele o que era ser resignado. Ser resignado, Cícero, a mãe dizia, é você reconhecer a grandeza de Deus, entender a sua justiça, compreender que as dificuldades que aqui passamos, elas vêm nos trabalhar. Ser resignado é ter consciência da felicidade futura a qual estamos destinados, mas felicidade esta que é proporcional ao seu esforço e à sua dedicação para fazer o bem. Aí Cícero perguntou para a mãe, mas mamãe, o que é fazer o bem? É andar conforme Jesus nos ensinou. Mamãe, se eu ajudar meu amiguinho que está passando dificuldade na escola,
dificuldade de entender a matéria, dificuldade material, doar um pouquinho das minhas roupas para ele, eu vou estar fazendo bem? A mãe de Cícero falou, sim, meu filho, vamos fazer isso juntos. Desde pequena, a mãe começou a ensinar o Cícero o quê? A se preocupar com o próximo, a olhar ao próximo. Na vida anterior de Cícero, ele olhava só para si. Ele não pensava que existiam outras pessoas passando dificuldades. Não, enquanto o meu tá seguro, tá tudo bem. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Cícero era mais ou menos assim, mas não. Nessa atual encarnação, a mãe ensinou Cícero a tomar cuidado com o próximo, a ajudar. Cícero então pensou, será que se eu preocupar comigo, estou aqui com as minhas dificuldades, difíceis, mas eu sei que tem meus irmãos que estão com dificuldades também, será que se eu me preocupar com esses meus irmãos, será que vai me ajudar? Cícero então, em uma das provações mais difíceis daquela vida, imbuído da vontade de tomar o caminho pela porta estreita, ele pegou e começou a fazer trabalhos voluntários, onde quer que ele pudesse fazer. Ele começou a se preocupar com o próximo. Começou a doar um pouco do seu tempo, em sua semana, corrida de trabalho, a olhar para o próximo. E mesmo fora de trabalhos voluntários, Cícero se preocupava com o amigo de trabalho, com os entes queridos. Ele doava de si, ele dava palavras amigas, ele dava palavras de estímulo, de fé. Ele tinha fé, e essa fé tão intrínseca em Cícero, devido às escolhas boas que ele veio fazendo, que levavam ele pela porta estreita, passava por aqueles irmãos que estavam em dificuldade. E ali ele começava a montar uma corrente de amor. E uma vez que dentro dessa resignação de Cícero, juntamente com essa vontade íntima de fazer o bem, Cícero percebeu que suas dificuldades, não que deixaram de existir, mas que facilitaram. Quando ele percebeu que o fardo dele, pesado que era, mas olhou para o fardo do irmão, virou para o irmão e falou, venha meu irmão, eu te ajudo a carregar o seu fardo. Ele percebeu como se forças invisíveis ajudassem ele a carregar o fardo dele. E ali Cícero, depois de tanto tomar escolhas que o levavam pela porta estreita, veio desencarnar. Mas dessa vez, envolto de uma luz, ele subiu e foi encontrar com seu irmão, que o ajudou, alegre e contente de ver que esse irmão vencera uma batalha. Cícero ganhou estrelinhas no final do bimestre. Então, meus irmãos, essa é a nossa mensagem que gostaríamos de passar para vocês hoje. Como o nosso irmãozinho Alexander veio falar sobre o tempo, vemos um espírito amigo que precisou de 2 encarnações para começar a saber o que é dar valor ao tempo, a valorizar esse bem mais precioso que é o presente. Não posso mudar o meu passado, mas posso agora construir um novo presente. Lembrando sempre, meus irmãos, que as nossas escolhas de hoje vão determinar quem seremos amanhã, o que colheremos amanhã. Assim como Cícero entendeu, aprendeu e praticou. E se já não fosse bom bastante, uma última historinha bem rapidinha sobre a resignação. Conta certa vez que um burrinho estava velhinho já, estava andando no pasto e caiu no buraco, bem fundo.
ele não consegue sair daquele buraco. Sozinho, já era velho, já estava cansado. Então seu dono chegou, olhou para o burrinho no buraco e não soube como ajudá-lo. Pensou assim, nossa, vai dar muito mais trabalho tirar aquele burrinho do buraco e não vou ter custo-benefício nenhum. Como ele vai morrer logo, já vou tapar o buraco e pronto, termino com aquilo ali. Chamou os amigos, cada um pegou uma pá. Começaram a tacar terra em cima do burrinho, né? Enterrar o burrinho. O burrinho, então, muito perspicaz, pensou, uai, essa terra está caindo nas minhas costas, o que eu posso fazer? Vou me chacoalhar, a terra vai cair no chão, piso em cima dessa terra, e então começo a subir. Até que certo ponto, o burrinho, depois de ter chacoalhado muito, subido bastante, consegue sair dali de um só salto. Esse burrinho, ele soube utilizar os reveses da vida, ele iria morrer ali, para poder então sair vencedor dela. O burrinho soube utilizar, foi resignado, soube utilizar os limões que a vida trouxe, deu para ele, fez dela uma limonada. Vai parecer engraçado, gente, mas sejamos um burrinho. Saibamos utilizar as provas e as dificuldades que chegam para então construirmos um futuro mais calmo, sereno, tranquilo, de felicidade. Que sejamos como Cícero na sua segunda encarnação. Mas também lembremos, o amor do Pai é infinito. Não há sequer uma criatura que será desamparada. Meus irmãos, fiquemos em paz. Que a bondade do nosso Divino Mestre Jesus esteja com cada um de vocês e de nós. Que sigamos uma boa semana.